A Bíblia é uma biblioteca composta de vários livros. Podemos dividir essa biblioteca em duas seções. Uma que chamamos Antigo Testamento ou Primeiro Testamento e uma segunda que chamamos de Novo Testamento ou Segundo Testamento. A Bíblia nasceu no contexto judaico e aquilo que chamamos de Antigo Testamento são os textos sagrados do judaísmo denominados Tanakh, que posteriormente foram adotados também pelo cristianismo. Quando pegamos a Bíblia de tradição católica, percebemos que ela possui 7 livros a mais no Antigo ou Primeiro Testamento em relação à tradição protestante. O Antigo ou Primeiro Testamento na tradição católica possui 46 livros, enquanto na tradição protestante são apenas 39 os livros. Quais são esses livros existentes na tradição católica e que estão ausentes na tradição protestante? E onde originou-se essa diferença? Os livros que constam a mais na tradição católica são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além dos trechos de Esther e Daniel, como Esther capítulo 10, versículo 4 a 16 e versículo 24, Daniel capítulo 3, versículo 24 a 90, além dos capítulos 13 e 14 de Daniel. Esses livros são conhecidos na literatura como deuterocanônicos, ou seja, segundo o cânon. Para entender esse acréscimo de 7 livros, é necessário entender que a Bíblia, em relação ao Antigo Testamento, seja católica ou protestante, teve sua origem na Bíblia hebraica, escrita em hebraico e com alguns poucos capítulos em aramaico. Mas com a dispersão dos judeus pelo mundo, principalmente os que foram viver no Egito, já não era possível ler seus textos sagrados em hebraico, e, portanto, houve a necessidade de traduzi-los para o grego, o que aconteceu entre os séculos 3 e 1 a.C. A essa tradução foram acrescentados alguns novos livros, também escritos em grego. Essa tradução dos textos sagrados do hebraico para o grego ficou conhecida como Septuaginta, o livro dos 70. Contudo, os judeus de língua hebraica não reconheceram esses 7 livros por não estarem escritos na língua dos textos sagrados originais, ou seja, o hebraico. Quando o cânon bíblico cristão foi definido no século IV, a Igreja cristã adotou a versão da Septuaginta, ou seja, com um acréscimo de 7 livros a mais, pois foi essa versão que a Igreja das Origens utilizou. Contudo, Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, utilizou a versão hebraica, sem os 7 livros escritos em grego. E assim nasceu essa divergência dos livros em relação ao Antigo Testamento. Ou seja, os católicos adotaram a Septuaginta com 46 livros e os protestantes a versão hebraica com 39 livros. É importante observar que, em relação ao Novo Testamento, ambas as tradições, católica e protestante, possuem os mesmos 27 livros.